A Uber acabou de fazer uma jogada jurídica e quase todo mundo leu isso errado. Tem gente falando que é só uma promoção nova para motorista, tem influenciador dizendo que a Uber está sendo generosa e tem advogado postando por aí que isso não muda nada. E eu preciso te dizer que não é nada disso. O que a Uber fez foi mexer com precisão cirúrgica num dos 4 elementos que caracterizam o vínculo de emprego, bem na hora em que esse tema está fervendo lá no STF. E se você tem prestador PJ na sua empresa, isso não é notícia sobre motorista de aplicativo. Isso é um manual de graça sobre como as maiores empresas do mundo estruturam a relação com o prestador de serviço. E eu vou te mostrar o que dá para copiar e o que você não pode copiar de jeito nenhum. Se você tem um gestor de tráfego, designer, copywriter, consultor, representante comercial, qualquer um desses contratado como PJ na sua empresa, presta muita atenção nos próximos minutos. Isso porque aqui tem uma lição que pode mudar completamente o seu nível de exposição. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 coisas. Primeiro, o que exatamente a Uber lançou na prática sem juridiquês. Segundo, qual foi a jogada jurídica por trás disso e por que ela é tão inteligente. Terceiro, e essa é a parte que mais interessa para você, que é o que dá para fazer e aplicar hoje na sua empresa com isso. E o quarto, o erro fatal que muita gente vai cometer tentando copiar isso da Uber do jeito errado. E esse erro, ele pode sair muito mais caro do que não ter feito nada. Sem drama exagerado aqui, sem juridiquês. A informação prática de quem trabalha com isso todo dia. Vamos então do começo, porque isso aqui é simples de entender. Como é que funcionava a Uber desde sempre? O passageiro, ele pagava a corrida, esse dinheiro caía na conta da Uber, a Uber ficava com uma fatia, a taxa de serviço dela, e repassava todo o restante para o motorista. Todo mundo conhece esse modelo. Agora, olha só o que a Uber lançou. Ela chama de passe para motoristas. Então funciona mais ou menos assim. O motorista ele paga um valor para a Uber como se fosse uma assinatura. Durante a validade daquele passe, esse motorista pode rodar sem pagar nenhuma taxa de serviço. 100% do valor da corrida fica com ele. E tem 2 modalidades. Tem o passe por tempo, onde ele paga um valor e roda ilimitado de 24 a 72 horas. E tem o passe por ganchos, onde ele paga um valor e roda sem taxa até atingir um teto de faturamento. É importante deixar muito claro, porque por enquanto isso está em fase de teste em cidades selecionadas aqui no Brasil. Não é nacional ainda. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém fez. Por que uma empresa do tamanho da Uber, que fatura em cima justamente dessa taxa de serviço, ia decidir abrir mão disso e trocar por uma assinatura? Isso não é bondade, eu te garanto. E também não é só uma estratégia de marketing. Para você entender a jogada, eu preciso te dar um mapa. E esse mapa serve para você, para sua empresa, para qualquer um que tenha relação de trabalho no Brasil na modalidade PJ. Para existir o vínculo de emprego, a lei exige, aqui no Brasil hoje, 4 elementos. Só que são os 4 juntos, sem faltar nenhum deles. Se faltar um, já não tem vínculo de emprego. O primeiro requisito é a pessoalidade, que é quando aquela pessoa presta um serviço ela mesma, de maneira específica. Ela não pode mandar outra pessoa no lugar dela. O segundo é a habitualidade, que é a rotina, a repetição, a constância, um trabalho que não é só num evento. O terceiro é a subordinação, e esse é o mais famoso, que é quando alguém dá ordem, controla o horário, fiscaliza, aplica advertência. Então é literalmente o chefe cobrando do funcionário. E o quarto, que é o que mais interessa aqui hoje, é a onerosidade. Traduzindo para o português, alguém que te paga pelo trabalho cria esse requisito da onerosidade. Então, para tudo que é feito, se existir uma remuneração, isso entra como onerosidade. E eu quero que você guarde bem esse quarto elemento, porque é exatamente nele que a Uber deu um tiro certeiro. Olha só uma coisa muito importante que muitas pessoas ignoram aqui no Brasil. No direito do trabalho, na realidade do trabalho, vale muito mais o que aconteceu na realidade do que o que está documentado. Então não adianta escrever no contrato que não existe vínculo de emprego. Se no dia a dia da prestação do trabalho tiver características de emprego, aquilo vai ser reconhecido como emprego, mesmo que o contrato diga outra coisa. Então, a Uber, ela não mexeu no contrato, ela mexeu na realidade. Agora vamos juntar as peças aqui. Antes, o fluxo do dinheiro ele era assim: passageiro paga para Uber, Uber paga o motorista. Então existia um dinheiro saindo do cliente, entrando na Uber e da Uber caindo no bolso do motorista. Isso é uma remuneração. Isso é a onerosidade. Com o passe, que é a grande transformação que a Uber faz, olha como fica o fluxo do dinheiro. Passageiro paga para o motorista. A Uber não está mais nessa equação. Outro fluxo do dinheiro. Motorista paga uma assinatura para a Uber. Detalhe, o motorista pode não fazer corrida nenhuma. Pode ser que ele não tenha nenhum ganho financeiro naquele dia. E ele pagou a assinatura. Assim como você, assim como eu, a gente paga a assinatura
da Netflix e outras plataformas e às vezes nem usa. Então o Uber ele virou uma fornecedora de ferramenta que o motorista compra para trabalhar por conta própria. É quase como a assinatura do aluguel de carro, que alguns pagam o aluguel para usar o carro para trabalhar. Então, se não tem dinheiro fluindo da plataforma do Uber direto para o motorista, o elemento da onerosidade morreu. E sem um dos 4 elementos, não tem vínculo de emprego. Deixa eu ser bem claro numa coisa, porque isso é muito importante. A Uber, ela não disse isso. No comunicado dela, ela fala em autonomia, previsibilidade, mais ganho para o motorista. Ela não menciona vínculo de emprego, STF. Essa leitura, eu que estou fazendo aqui, é uma leitura jurídica do efeito prático dessa mudança que com certeza ela pensou, mas não usa isso como argumento principal. De novo, com esse tema pegando fogo no STF, eu não acredito que seja uma coincidência. Certamente isso é uma estratégia jurídica e uma estratégia de altíssimo nível, embalada como um produto interessante. E é aqui que entra a lição para você. Se até aqui esse vídeo está abrindo um ponto cego que você ainda não tinha enxergado, se você está olhando para os seus contratos de PJ com outros olhos agora, já se inscreve aqui no canal, porque é isso que eu faço aqui toda semana. Eu pego alguma decisão, notícia ou movimento de mercado e eu traduzo para o que significa na prática na sua tomada de decisão à frente do negócio. Sem juridiquês, mas também sem drama. E já se inscreve aqui no canal porque agora vem a parte mais importante do vídeo. Muito bem, você não é a Uber, você não tem um exército de advogados e nenhuma plataforma de tecnologia. Então, o que é que essa situação tem a ver com você? Eu respondo, tudo. E eu vou te explicar exatamente por quê. A grande lição aqui não é o passe, é o princípio por trás dele. As empresas que se blindam de verdade, elas não brigam com a lei. Elas estruturam uma operação de um jeito que os elementos do vínculo simplesmente não se formam. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de PJ dentro das empresas. Existe a PJ de risco e existe a PJ blindada. A PJ de risco é aquela que só existe no papel. O contrato diz que é uma prestação de serviço, mas na prática, aquela pessoa bate ponto, tem horário fixo, recebe o mesmo valor todo dia 5, senta na sua sala, atende só você, pede férias, pede autorização, pede para sair mais cedo e isso não é PJ. Isso é um empregado com outro nome. E na primeira reclamação trabalhista, o juiz ele enxerga isso em 5 minutos. Já a PJ blindada é aquela onde a autonomia ela é real, onde a pessoa é medida por entrega e por resultado, não por horário e presença. Onde ela tem outros clientes, onde ela decide o que fazer com o trabalho dela, onde a relação é de contratante e fornecedor de verdade. Pensa aqui comigo no modelo do iFood. O restaurante ele não manda o entregador, ele contrata a entrega de um pedido. O resultado é o que mais importa, e não como o entregador chegou lá. Foi essa mesma lógica que a Uber levou para o extremo com o passe. Ela transforma a relação de repasse numa relação de compra de ferramenta. E o princípio que você pode aplicar hoje na sua escala é esse. Quanto mais a sua relação com o PJ se parecer com uma relação entre 2 empresas e menos com uma relação entre chefe e funcionário, mais protegido você está. Agora presta muita atenção nessa parte, porque é aqui que eu preciso te segurar antes que você faça alguma besteira. Depois de assistir isso, tem gente que vai pensar assim, ótimo, então na segunda-feira eu paro de pagar os meus PJs e faço eles pagarem uma taxa para mim. Genial. Não faça isso, de jeito nenhum. E eu vou te dizer por quê, com 3 motivos. O primeiro, a jogada da Uber funciona porque a Uber é uma plataforma de intermediação. Ela realmente conecta as 2 pontas, o passageiro e o motorista. Ela é uma ferramenta. A sua empresa, na maioria dos casos, ela não é uma plataforma. Você contrata alguém para executar uma atividade que seria sua. É outro contexto completamente diferente. O segundo, mudar só o fluxo do dinheiro, sem mudar a realidade da relação, não blinda nada. Lembra da primazia da realidade, dos fatos, que é o que acontece que vale mais? Se você inverter o pagamento, mas continuar dando ordem, controlando horário, exigindo exclusividade, o juiz vai olhar para esse conjunto de situações e vai enxergar um vínculo de emprego do mesmo jeito. Pior ainda, ele vai enxergar uma tentativa de fraude e aí a coisa fica ainda mais grave. E o terceiro é o mais importante. A Uber não fez isso sozinha na coragem, ela fez com estrutura, com estudo, com um time jurídico desenhando cada detalhe e assim criou um movimento estrutural de blindagem, que não se faz por impulso, se faz com projeto. Então o que você leva daqui não é a técnica da Uber, é a mentalidade e é entender que a sua exposição trabalhista não se resolve no contrato, ela se resolve na estrutura da operação. E aqui eu tenho uma boa notícia para você. A janela ela ainda está aberta. Enquanto o Supremo não fecha esse tema, quem se estrutura agora chega para o julgamento em uma posição muito melhor do que quem correu depois. Então vamos ao prático. O que você faz hoje, ainda nessa semana? Passo 1.
faz um inventário e lista todos os prestadores PJ da sua empresa. Todos, sem nenhuma exceção. Passo 2. Para cada um deles, responde 4 perguntas com sinceridade. Ele tem que cumprir horário fixo? Ele recebe um valor fixo todo mês na mesma data, independente da entrega? Ele atende só a sua empresa? Alguém aí dentro dá uma ordem direta para ele no dia a dia de como fazer o trabalho? Terceiro passo que você deve olhar: conta os sims no checklist anterior, e se você recebeu sim para 2 ou mais perguntas em um prestador PJ, existe aqui um risco. Marca esse risco. Passo 4. Separa aquelas pessoas que dá para reestruturar daqueles que não dá e que, na verdade, deveriam estar registrados com carteira assinada. Porque tem casos que a resposta honesta é: essa pessoa é empregada e o certo é registrar a carteira, colocar na CLT. Reconhecer isso também é gestão de risco. No passo 5, para aqueles que dá para reestruturar, você trabalha em 3 frentes. Contrato muito bem feito, mas isso é só o mínimo. Mudança real na dinâmica do dia a dia, tirando o controle de jornada e de ordem direta. E evidência, documentar a entrega, documentar o escopo, o resultado, porque na hora do processo, quem tem a melhor prova ganha. Agora deixa eu resumir isso aqui tudo em uma frase. A Uber olhou para os 4 elementos do vínculo de emprego e reestruturou a operação dela para que um deles simplesmente não existisse. Ela não brigou com a lei, ela redesenhou a realidade. E a pergunta que fica para você é essa: a sua empresa está esperando o problema chegar ou ela está se estruturando antes? Eu preciso te lembrar que o passivo trabalhista, ele não avisa, ele não manda um e-mail antes, ele chega como uma notificação, com anos acumulados, com juros, e aí não tem muito mais o que reestruturar. Se esse vídeo te fez olhar para os seus PJs de um jeito diferente, faz 3 coisas aqui por mim. Se inscreve no canal, porque semana que vem eu volto com mais uma análise prática como essa aqui. Segundo, comenta aqui embaixo qual que é o seu caso, que tipo de PJ que você tem na sua empresa. Eu leio os comentários e eu transformo eles em vídeo aqui para o canal, ou respondo alguns comentários na medida que for possível. E se você quer entender qual é o real nível de exposição da sua empresa, eu deixei um link aqui na descrição que você pode tocar e falar com alguém da minha equipe. A gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!